Olá, queridos alunos dos segundos anos A e B Noite, como vão? Tudo bem? Olha, ainda continuamos com as nossas aulas remotas, né? Até que a gente receba a ordem das nossas autoridades de retornar à sala de aula e possamos todos também retornar com segurança, né? Para nós mesmos e para nossos familiares que estão em casa, tá? Até que isso aconteça, nós continuamos estudando ainda de forma remota. E antes da gente ir para a nossa aula de hoje, nós desejamos encontrar todos vocês com muita paz, com muita saúde e também cheios de alegria, tá? Olha, continuamos a estudar a questão das formas do Estado moderno, né? Nós já estudamos o Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado socialista e os Estados nazista e fascista. Desta vez nós vamos falar do Estado do bem-estar social e também do Estado neoliberal, tá? Vamos começar falando do Estado do bem-estar social. Esse Estado, essa forma de Estado, ela surge a partir da grande crise econômica de 1929, essa crise que começou nos Estados Unidos, né? Se espalhou para o restante do planeta, visto que os Estados Unidos praticava comércio, tinha relações com praticamente todo o resto do mundo, tá? E inclusive afetou gravemente o nosso país, né? O Brasil passou por uma grave crise econômica a partir de 1929, tá? E essa crise econômica foi um choque, né, no estado liberal, tá? Visto que muita gente desempregada, né? Muitas pessoas perderam suas propriedades, muitos bancos, casas de comércios, indústrias fecharam as portas e a crise afetou gravemente a economia dos Estados Unidos e todos aqueles países, né, que tinham relações comerciais com os americanos também, que dependiam da economia americana, como foi o caso do nosso país, tá? Além disso, nós tínhamos também, né, o Estado socialista implantado lá na União Soviética com a Revolução Russa de 1917. Isso causava grande medo, tá, de que essa revolução acontecida na Rússia se espalhasse para o restante do mundo. Havia uma grande pressão da massa de trabalhadores, né, por direitos trabalhistas. Isso fez com que surgisse a ideia de um Estado forte, né, de um Estado interventor, né, não como o Estado nazista, fascista da Alemanha e da Itália, mas um Estado que procurasse ter o controle da economia para evitar que novas crises como essa viessem a ocorrer, né? Crise que não foi evitada pelo Estado liberal que vigorava nos Estados Unidos e na maioria dos países naquele momento ali. E era preciso um Estado que pudesse ter um controle da economia para evitar, né, que novas crises como essas viessem a ocorrer, e um Estado que oferecesse à população direitos sociais básicos, né, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao emprego, né, à previdência, tá? E esse tipo de Estado, ele surgiu a partir de então, sendo chamado de Estado do bem-estar social. Esse Estado interventor, que tinha um domínio da economia para garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo,
mediar as relações de trabalho, né, e ampliar a política assistencialista. Ele foi defendido principalmente por um economista chamado John Maynard Keynes, né, que é considerado o pai do estado do bem-estar social, né? E esse estado ele vigorou em países, principalmente países europeus, mas também, né, essas ideias foram postas em práticas também nos Estados Unidos, que inclusive ajudaram os Estados Unidos a sair da grande crise econômica de 1929, tá? E esse estado ele foi muito forte, né, nos países europeus e nos Estados Unidos até meados da década de 1960, 70, né? Até o início da década de 1970, tá? Um estado que garantia vários direitos à população, né? Mas que também era um estado que intervia fortemente na economia e que arrecadava muito impostos, né? Muitos impostos. Você sabe que tudo que o estado oferece é da arrecadação de impostos. Se exigimos que o estado ofereça educação, ofereça segurança, ofereça saúde, né? Ofereça direitos básicos, tá? É necessário, tudo isso envolve custos, tá? E o estado ele é como uma família, né? Precisa ter o dinheiro para poder gastar. E de onde vem o dinheiro do estado? Da arrecadação de impostos. Então é claro que a carga de impostos era alta para manter esses serviços e garantir todo esse conforto à população, toda essa série de benefícios à população. Logo, a partir da década de 1960, né, começaram as críticas a esse tipo de Estado, de que era um Estado muito dispendioso, exigia do cidadão alta carga tributária, né, de impostos, né, e que isso estava prejudicando o desenvolvimento. Acabou que a partir de 1973 o mundo teve uma nova crise econômica, conhecida como crise do petróleo, e isso ajudou com que em vários desses países onde vigorava o estado do bem-estar social, né, garantindo essa série de direitos à sua população, esse estado começasse a entrar em declínio e fosse implantado um novo tipo de estado, que é o estado neoliberal, que nós vamos falar agora. O estado neoliberal sucede o estado do bem-estar social em vários países, né? Muito embora o estado do bem-estar social ainda esteja em vigor em países como a Holanda, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, a Islândia, a Suécia, né? Esses países do norte da Europa ali. Pretendo passar para vocês um vídeo do Globo Repórter, né, mostrando o reino da Dinamarca, para que vocês possam ter ideia da diferença que é o estado do bem-estar social para o nosso estado aqui, que é o estado neoliberal, né, que é o que nós vamos falar agora, tá? O nome neo significa novo, né? Neoliberal, novo liberalismo, porque nós retornamos aqui àquele estado lá, né, de antes da crise econômica de 1929, que era o estado liberal. Porém, como ele vem com uma nova roupagem, chamado de neoliberal, né? Esse estado neoliberal ele prega que o estado ele deve ser mínimo, aquele estado interventor na economia, que controla a economia, né? Que redistribui renda, tá? Que dá vários direitos ao seu cidadão, à população, né?
arrecada impostos e devolve esses impostos em forma de benefícios à sua população, esse Estado ele era bastante dispendioso, ele não tinha, o que é que diz os neoliberais, que esse Estado ele não tinha conseguido alcançar o desenvolvimento, né? E para alcançar esse desenvolvimento era necessário um Estado menos interventor na economia, né? Deixar a economia livre, tá? Deixar que a economia funcionasse livremente, sem controle de preços, né? Com a carga tributária mínima, para que o cidadão, de posse dos seus rendimentos, pudesse comprar o que ele bem entendesse, sem ser necessário estar procurando os serviços do Estado. Esse Estado começou na Inglaterra, né, no início dos anos 80, com Margaret Thatcher, a primeira-ministra inglesa, e também foi colocado em prática nos Estados Unidos, no governo de Ronald Reagan, também ainda nos anos 80. A partir do final dos anos 80, em reunião do FMI com o Banco Mundial, ficou estabelecido que os países latino-americanos e outros países sob a influência das grandes economias, eles também deveriam aderir a esse novo tipo de política econômica, né, vinda com o Estado neoliberal. Desta feita, foi colocado em prática em países como o Brasil, em praticamente toda a América Latina, esse tipo de política neoliberal. E o que é que foi feito com essa política? Primeiro, uma grande onda de privatizações, né? Grandes empresas estatais foram privatizadas, foram colocadas no mercado à venda. Houve uma desregulamentação da legislação trabalhista, vários direitos trabalhistas foram flexibilizados, os trabalhadores foram perdendo alguns direitos trabalhistas, e também uma diminuição, né, da cobrança de impostos, né, para que o mercado pudesse funcionar mais livremente. O Estado neoliberal é o tipo de Estado que nós temos hoje, né, na maioria dos países, tá? Que inclusive também não conseguiu resolver todos os problemas, não resolveu, inclusive trouxe mais